Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema de hoje é a regularização fundiária em Campinas. Na cidade, nós temos 398 núcleos urbanos informais, aproximadamente 100 imóveis irregulares. 450 mil pessoas ainda vivem de forma inadequada. Então, para debater o assunto e como mudar esta realidade, recebo no estúdio o vereador Jorge Schneider, presidente da Comissão de Política Urbana, vereador Igor Diego, membro desta mesma comissão, e de forma virtual, Arlide Lara Romeu, secretário municipal de Habitação e presidente da Coab. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Secretário Arli, quero começar com o senhor, com base na Lei Federal número 13.465 de 2017, como é feito a classificação dos núcleos informais. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito obrigado. Uma honra, uma alegria participar desse evento. A Lei Federal 13.465 classifica como núcleos informais os núcleos urbano, informal, mas não só as ocupações de favelas, mas qualquer área onde ainda não foi aprovado o parcelamento do solo, ou seja, que não tem uma característica ainda de regularidade, de ocupação regular, comum, né? Como ela quando se faz um loteamento, por exemplo. Então, esses núcleos são divididos em social e específico. O social para as famílias com renda de até 5 salários mínimos e o específico acima de 5 salários mínimos. Vereador Jorge Schneider, o senhor, além da presidência da Comissão de Política Urbana, está no 5º mandato, ou seja, já participou de diversos debates, muitas discussões, votações sobre projetos para desburocratizar ou de regularizar áreas que foram ocupadas. Como é que você analisa nestes mais de 15 anos o que fora realizado? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Eu agradeço e é verdade. Nós participamos de diversos questionamentos ao governo executivo, porque não é possível uma cidade evoluir, o mundo está evoluindo. E a política habitacional em Campinas ela ficou estagnada durante mais de 30 anos. Nada se podia fazer em Campinas. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. E o governo municipal travando a ele mesmo. Então, nós vimos que as leis não evoluíram de acordo com a necessidade do plano habitacional. E nós viemos de 10 anos para cá, 8, 10 anos para cá, um pessoal que teve a coragem, nós tivemos a coragem de colocar o dedo na ferida. Ou seja, nós temos que aprimorar e permitir que aquilo que vai é imutável. Nós não vamos tirar bairros e mais bairros de Campinas que já estão sólidos. Sim. E o que acontece? Além de não poder levar o benefício daqueles bairros, não se tinha receita. Por quê? São irregulares, não tem receita, não tem IPTU. Então, a roda andando para trás. E nós vimos que começou no governo do Jonas Donizete, nosso prefeito Jonas Donizete. Começou a perguntar para a Câmara como nós podemos regularizar. Que lei que nós teremos para garantir isso? E nós tivemos a evolução das leis. Nós tivemos uma lei que é muito importante para esse tipo de regularização, inclusive, é a lei das EIs, onde em toda Campinas nós podemos ter edificações de interesse de habitação social. Que é de 2017. Isso para nós é muito importante. Nós temos também a lei do zoneamento que nós fizemos, que hoje permite o zoneamento misto, e isso aí também traz o benefício para a regularização. E nós vemos hoje uma Coab de 8 anos para cá, 9 anos para cá, trabalhando, operando, buscando a solução. Porque o métier deles qual que é? É viabilizar a habitação para Campinas. Viabilizar não é só fazer, é também regularizar o que já existe. E nós vemos, então, que andou e muito. Nós vemos aí que pelo menos 30% daquilo que tem que se regularizar já está nas mãos das pessoas a regularização. Já receberam esse ano o seu carnê de IPTU. Para eles é importantíssimo, porque as pessoas morrem e fica para o espólio
uma coisa incerta, quer dizer, a pessoa não tem a sua escritura. Agora não, agora já tem escritura, tem os direitos e também tem as obrigações. É Campinas no trilho certo. Traz dignidade e tranquilidade para essas famílias. Exatamente. Vereador Igor Diego, sobre a Lei 13.465 de 2017, coloca em vigor, então, a regularização fundiária urbana no país, porque milhões de pessoas no Brasil moram em imóveis irregulares. Então, não é uma questão só de Campinas. O senhor entende que precisa de um esforço em conjunto, governo federal, governo estadual, prefeitura, para resolver esta situação, já que em Campinas este número assusta, né? 450 mil pessoas morando de forma irregular. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Olá, Gabriel, muito obrigado. Agradeço também a todo o público que nos assiste através das programações aqui da TV Câmara. Agradeço à equipe da TV Câmara, ao secretário, uma honra, secretário, estar aqui junto com o senhor compartilhando e com o nosso presidente da Comissão de Mobilidade Urbana aqui, que é uma honra. Realmente, Gabriel, é importantíssimo, né, os três, aí o federal, os três poderes, né, tanto federal, estadual e municipal, está bem alinhado. Nós vimos, né, de fora, eu ainda não estava como vereador, mas vi um grande avanço, como diz aqui o presidente da Comissão de Políticas Urbanas, o vereador Schneider, nos últimos anos, mas tem que ter esse alinhamento. Por exemplo, os investimentos no governo passado federal era hoje são outro, né, na questão de moradia. Então, vai muito desse alinhamento e eu tenho certeza que a interação, né, dos governos estaduais, federal e municipal, quando estão bem alinhados, as coisas andam e quem ganha é o povo. Definição de regularização fundiária para você que está nos acompanhando. É o artigo 46 da Lei 11.977 de 2009. Abro aspas. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social, a moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fecho aspas. Ali, sobre esta última parte do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como é que é este trabalho de identificar se uma ocupação está em uma área de proteção ambiental, por exemplo, a comunicação para uma possível remoção, transferência dos moradores? Quais são os procedimentos quando isso é identificado? Olha, antes de responder a sua pergunta, eu quero falar algumas premissas. A regularização fundiária decorre de um processo traumático, um processo que, se o poder público se antecipasse, não precisaria haver ocupação, né? Porque, na verdade, a ocupação é uma forma das pessoas, das famílias carentes que precisam de moradia, ter uma opção, né? E se nós tivéssemos opções de terrenos, casas, apartamentos, não precisaria haver essa ocupação, que ela é muito difícil, porque quando eles ocupam uma área, essa área normalmente não tem asfalto, não tem rede de esgoto, não tem rede de água, muitas vezes não tem uma escola próxima, não tem um posto de saúde, não tem uma creche, por aí vai, né? Então, nós estamos trabalhando para avançar e para termos condições de oferecer a essa população opções de moradias que eles tenham condições de assumir, né? Por exemplo, um terreno mais barato, um terreno mais próximo de equipamentos sociais, e casas e apartamentos também com uma outra configuração. A administração municipal vai encaminhar para a Câmara, nos próximos dias, uns 2 ou 3 projetos que são históricos. Um já está lá na Câmara, né? É o 44, né? Um projeto já está lá na Câmara. E agora nós vamos mandar um substitutivo de um projeto 45 que tem lá, né? E isso vai criar uma nova configuração e vai realmente estimular
uma quantidade extraordinária de novos empreendimentos, né? Uma coisa que eu já posso falar para vocês aqui, por exemplo, que vai ser permitido, claro que se a Câmara aprovar, eu acredito que sim, terrenos de 90 metros, né? Isso vai cair o preço, vai despencar o preço, e essa nova configuração está sendo muito pleiteada por empresas poderosas do mercado. Estão aterrissando em Campinas construtoras, viu, que são muito fortes e que têm interesse em empreendimentos altamente sociais, mas precisa, então, dessa nova legislação. A regularização fundiária, então, o município tem que caracterizar essas áreas como elas sendo áreas que, quando elas estavam lá, ela era imprópria para uma ocupação. E ela pode ser área de proteção ambiental, pode ser área que envolve risco, né? Normalmente, essas áreas são muito precárias, muito problemáticas, viu? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o poder público vai ter que entrar em campo, né? E ver o que vai ser preciso para poder fazer essa regularização, que nem sempre é fácil, porque tem que atender à preservação ambiental, tem que verificar se a área não é de proteção e, nesse sentido, a Secretaria do Verde será ouvida, chamada, né, para ela verificar se é possível haver uma compensação ambiental ou se realmente eles têm que deixarem aquele local. Mas, enfim, eu acho que nós avançamos bastante, os governos que me antecederam aqui, o secretário, abriram um caminho, né? Eu acredito que houve umas 15 mil regularizações nesses 8 anos, entendeu? Se Deus quiser, até o final do ano, nós vamos completar uma nova safra aí de 5 mil e, paralelamente a isso, nós vamos, se Deus quiser, aí, com o apoio da Câmara, aprovar esses novos diplomas legais para oferecermos lotes, casas e apartamentos com uma nova configuração. Faz aí uns 2 ou 3 meses, nós fomos com o prefeito Dário entregar umas 15 casas que nós recebemos de contrapartida, né? Casas boas, casas de 50 metros, 47, mais ou menos, uma beleza, com quarto, cozinha, banheiro, ainda sobrava uma área lá para fazer horta e tal. Então, hoje o mundo mudou. São Paulo está vendendo apartamento de 25 metros. Aqui em Campinas, o edifício mais alto que está sendo lançado aí tem 45, 47 metros quadrados. Tá? Então, nem garagem hoje já é uma coisa indispensável, né? Eu vejo pelos meus filhos não querem ter carro, não querem usar carro, né? Então, isso antigamente era o sonho de consumo da nossa safra, da nossa sociedade daquela época. Hoje mudou. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos muito felizes com a perspectiva da gente dar um salto extraordinário e avançar na questão da habitação, tá? Avançar mesmo, tá? Diminuir substancialmente a lista que nós temos de cadastrados, interessados em imóveis, porque na medida que a gente tem oferta para eles, viáveis, isso desestimula, isso inibe a ocupação, tá? E é isso que nós temos que fazer. O loteamento de terrenos acessíveis vai ser histórico isso aí. E, se Deus quiser, até o final do ano nós vamos deslanchar com isso aí. Schneider e Igor, então, em primeira mão aqui no Questão de Ordem, projeto vindo aqui para a Câmara, a gente ainda não teve o acesso, mas na visão de vocês, importante neste momento ter uma discussão para conseguir uma área, ou pelo menos regularizar, para a gente diminuir esse déficit habitacional. Esse projeto citado pelo secretário, nós já viemos discutindo com o Executivo, enquanto Câmara, a presidência e mais a presidência da comissão, Tá. para um aprimoramento, tanto é que vai acontecer um substitutivo, conforme anunciou o secretário Arli, porque nós fizemos um aprimoramento.
E esse projeto será muito importante, porque aquilo que eu disse a vocês, que a própria prefeitura atrapalhava a Coab. A própria Coab vai ter condições hoje de agilizar os projetos. Não vai precisar ficar passando pela secretaria para atrapalhar. Isso para nós é muito importante, a própria Coab fazer. Aliás, eu quero aqui elogiar, aqui, viu, Arli, ao vivo aqui, o Jonathan, que está ao seu lado aí, um rapaz, um engenheiro que colabora com Campinas, barbaridade nesse quesito regularização. Uma pessoa super capacitada, uma pessoa que sabe enxergar e sabe sentir a necessidade da população. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de gente certa no lugar certo. Nós não precisamos de pessoas que, às vezes, ocupam um lugar politicamente. Não, eu quero que o técnico, como eles têm lá, faça isso que eles estão fazendo. Tem que ter vontade política, o Arli tem. Tem que ter o técnico? Tem. Nós temos que ter leis, nós estamos criando a lei. O Executivo e o Legislativo estão preparando. Isso aí será aprovado, viu, secretário? Pode esperar que esse substitutivo agora vai ser um passo enorme que nós daremos em direção à moradia de Campinas. E sobre este assunto da questão ambiental, o senhor entende que existe esta pressa, né, já que nós temos 398 núcleos de forma informal na cidade, é um trabalho grande, é quase um quebra-cabeça para você poder alinhar tudo o que precisa para você poder regularizar e dentro da lei. Se nós não fizermos essas leis, vai acontecer o que acontece com aquela APA que tem lá no Campo Grande. É uma área de preservação. Eu quero ver quem vai tirar aquelas famílias de lá agora. Por quê? Porque não teve planejamento, não teve quem tivesse a vontade política que tem o governo hoje. De nós buscarmos a solução antes que aconteça o problema. Quer dizer, prepararmos a área, prepararmos a população, prepararmos o município para receber aquelas pessoas, porque se nós ficarmos apagando incêndio, nós não vamos sair do lugar. Nós temos que ter lei que garanta o progresso na cidade de Campinas. A lei federal, que é a lei do meio ambiente, todas as leis são basicamente leis federais, serão cumpridas. Mas, conforme disse o secretário, a Secretaria do Verde vai ser exaustivamente acionada. Pode aqui, como nós podemos fazer a compensação aqui, ali, até chegar um momento que, não, aqui não pode, tá bom, então nós vamos ver juridicamente se não pode mesmo, para ter um plano B. Mas usar todas as ferramentas que nós tivermos para o progresso de Campinas. Sobre este assunto, vereador Igor Diego, este problema acontece em muitas áreas da cidade, inclusive no distrito, né, onde o senhor mora, no Campo Grande. O senhor entende que, além de trazer mais segurança, dignidade, entende que esta relação de meio ambiente está entrelaçada com um possível desenvolvimento da região? Sim, como o vereador disse, existe hoje, né, inclusive um projeto em tramitação aqui na casa, que é a criação do Conselho, né, da gestor da APA do Campo Grande. Por quê? Uma coisa é a gente falar que essa área tem a característica de proteção ambiental. Outra coisa é deixar ela parada sem nenhum investimento público, sem nenhum interesse público. E aí se transforma em um grande vazio urbano. O vazio urbano, como o secretário aqui sabe, é um prato cheio para aqueles que precisam de moradia. Então tem que ter esse equilíbrio, tem que estar em conversa, estudar a característica e ver o que realmente é. Porque uma vez ocupado esses espaços, aí é como o vereador disse, se transforma, quem vai lá tirar? Qual político, né? Qual gestão vai ter a força para conseguir retirar? E uma das coisas que tem sido feita, eu tenho observado, gostaria também de deixar os parabéns, é que toda nova ocupação de maneira individual ou coletiva mais menor, ela está sendo muito bem combatida, viu, secretário? A equipe da secretaria, da SEAB, tem ido lá, tem dado a notificação, retirado logo no início, né? É mais fácil apagar um incêndio logo no começo do que deixar depois se estabilizar ali. Porém, é importante dizer também que o secretário falou do projeto do ex de terrenos 90 metros. Por coincidência, ontem eu estava fazendo o relatório dele. Na condição, né, de membro, foi designado pelo presidente a relatoria de folha 125 de uma emenda. O projeto ele é tão discutido, eu creio que é o projeto mais discutido desse ano aqui na Câmara, porque teve várias propostas de emenda. Você vê que o assunto é complexo, todos os vereadores querem apresentar uma emenda, então
Ele já passou pela Comissão de Legalidade também, por coincidência, eu e o vereador também somos membros, nós já aprovamos na legalidade, o projeto ele está andando, é que houve muitas propostas de emenda aqui, do projeto, porque é um assunto muito discutido, né? Então, ele está em tramitação, a política urbana, a comissão, essa semana já recebe novamente o presidente para dar o seguimento nele. Continuo falando sobre o trabalho da Câmara de Campinas, porque no início do mês de agosto, o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um ofício na Companhia de Habitação Popular de Campinas, solicitando revisão do índice de reajuste aplicado nos contratos firmados entre a Coab e os moradores do Jardim Rosalina. O reajuste anual, com base no IGPM, causou uma alta significativa no valor da parcela. Uma mensalidade, por exemplo, que em maio do ano passado era de R$ 172, saltou para R$ 250 do mesmo mês deste ano. Ali, como que está essa situação de reajuste? E ela acontece com todos que têm contrato na Coab? Como que funciona? Era pelo IGPM, e agora houve um estudo disso, nosso, interno, já foi divulgado, passou para o INPC, que é o menor índice, né? Então, isso já está decidido, já está sendo implantado e todos terão o mesmo tratamento. Entendeu? Realmente, o GPM estava muito alto, né? Então, a empresa, que é altamente social, fizeram um estudo e tal, propuseram e nós aprovamos já o novo índice aí, o NPC. Tá? Schneider, o senhor participou da aprovação do projeto de lei de 2017, que o senhor já até citou aqui, que adequou a Coab na modalidade de empreendimentos habitacionais de interesse social, que possibilitou a atração de investimentos e do setor privado. De lá para cá, entende que esta lei está sendo cumprida com aquele objetivo inicial? Essa lei ela vai ser mais execuível ainda com a aprovação do 44. Tá. Porque a Coab precisa estar à frente das aprovações. Porque aquilo que eu disse, Campinas sempre foi taxada por todos os consultores como a cidade do não pode. Ah, isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode. E quem sofria era quem dependia. Quem depende, a população depende disso, daquilo. Nós temos que lembrar que é o caso, terrenos de 90 metros quadrados. Eu me lembro que o menor era 250. Caiu para 125, agora caiu para 90. Se nós olharmos o Japão, que é um dos países mais evoluídos do mundo, nós temos lá boxes, lá não é nem casa, são boxes de 18 metros quadrados. A pessoa só vai lá para dormir, para comer e dormir. Quer dizer, então, vocês vejam bem que a evolução traz isso, a adequação. E 90 metros quadrados, só foi possível isso aí porque a Coab tomou a frente. Porque se dependesse do nosso técnico da prefeitura, era 250 e não pode, não pode, não pode. Isso aí me deixa irritado, porque eu sou legislador, não sou executor. E eu acredito que a evolução tem que acontecer mesmo, porque a população que antigamente os pais tinham 7, 8 filhos, da minha família, nós somos em 8 irmãos. Hoje eu tenho 2 filhos. Meus filhos, um tem 2 filhos e um não tem nenhum. Então, vocês viram que a adequação aconteceu até em nível de número de pessoas dentro de uma família. E por que não nós também adequarmos? Porque o mundo não vai crescer, mas a população cresce. Então, nós temos que adequar esse mundo à nossa população, e não a nossa população a esse mundo. Entende que vai ser cada vez mais comum, Igor Diego, empreendimentos menores, vai se adequando a estas políticas e isso facilita a criação de mais imóveis? Sim, acredito sim, é inevitável, né? A gente está partindo para uma modernização, uma ocupação muito rápida, um desenvolvimento social, urbanístico acelerado. Hoje nós temos a presença de, por exemplo, na periferia, de apartamentos, prédios, o que a gente não via antes na periferia, prédios, apartamentos, e eles rapidamente são ocupados. Se a gente falar do Bassoli, por exemplo, os apartamentos também, né? A última aí entregue, eu acredito, ali foi o Sirius e o Bassoli do programa Minha Casa Minha Vida, aquele programa.
nós temos ali cerca de 16 mil famílias. Olha o tamanho da área. Como que seria terrenos de 250 metros ou 125? Qual o tamanho da extensão para abrigar toda essa população? Desculpa, famílias nós temos ali cerca de 6 mil, mas pessoas 16 mil, mais ou menos. Então, olha o tamanho da área que nós demandaríamos para, né, assentar ali, entregar esses imóveis. Então, é inevitável, sim, e é um projeto que vem em boa hora, ou talvez já passou até da hora, né, de ter um projeto como esse, essa possibilidade vai vir em boa hora, sim. Agora, vereador, até recentemente aqui no Questão de Ordem, um debate sobre a reurbanização, na época foi do centro da cidade, foi muito discutida aqui a ocupação de empreendimentos que estão vazios. O senhor entende que esta é uma forma também de diminuir esse déficit habitacional e a presença do setor privado, ele acelera este processo? Olha, eu acho que nós poderíamos, até uma sugestão, tá? Uma ideia. Em São Paulo eu vi isso, que fizeram com um prédio lá já. O que nós temos hoje de deficiência no executivo que eu percebo? É a moradia emergencial. Por exemplo, tem famílias sendo desestruturadas. Hoje elas são, por exemplo, ela perde o direito de morar. Não tem um abrigo provisório que por 1 mês, 2 meses, que acolhe a família. Então eles são o homem tem que ir para um lugar, a mulher para o outro, e às vezes o filho para outro, de criança. Em São Paulo, eles fizeram com um prédio para esse assistencialismo emergencial, né? Porque hoje a gente encontra pessoas assim, eu já tive esse caso e eu fui atrás, eu não consegui achar abrigo público que atendesse a família de uma maneira emergencial, uma maneira rápida, de 2, 3 meses, né? Até reestruturação. Por exemplo, então tem famílias sendo desocupadas, né? Lógico que não é pelo poder público, às vezes é judicial mesmo, tá? Não é a prefeitura que chega lá e desocupa, não. É bom deixar claro. Às vezes questão judicial, impostos, né? Perdeu judicialmente o poder e a gente não tem uma medida social para abrigar essas famílias. Então, acho que esses empreendimentos cairiam bem nessa situação, ajudaria assistencialmente falando. Eu sei que a Coab também tem o auxílio aluguel, só que nesse caso muitas vezes não contempla essas questões judiciais, essas outras questões, né? Eu acho que daria para pensar nesse sentido. Secretário, eu falei aqui sobre o setor privado. A Coab Campinas, ela não é responsável por construções habitacionais, ela precisa buscar empresas para virem à cidade e existe esse estímulo? Ô, Jorge, primeiro, muito obrigado aí, Jorge, pelas referências aí do nosso diretor, o Jonas. Realmente ele é merecedor de todas essas qualificações, esses adjetivos. Respondendo à pergunta do Gabriel, a Coab ela não tem capital para construir, então ela tem que usar parcerias que saem mais baratos, tá? E de ajudar a produção de habitações que sejam altamente viáveis, né? O poder público, se fizesse isso, ia fazer mais caro, tá? Porque ele não tem concorrência, né? Eu creio que uma opção importante que nós podemos fazer é termos loteamentos populares. Isso eu acho que a Coab pode fazer, nós vamos fazer, e isso é para as famílias realmente muito carentes, muito pobres, viu? Porque às vezes você tem uma casa, um apartamento, que mesmo sendo barato, elas mesmo assim não têm renda para adquirir. Então eu creio que se nós oferecermos terrenos barato mesmo, a preço absolutamente acessível, né? Elas terão acesso, eles mesmos vão construir, nós vamos fornecer o projeto, né? E viabilizar. Eu acho que cada faixa tem uma realidade, né? O que nós queremos é que uma família que ganhe R$2.000 por mês de renda possa comprar seu terreno e possa construir, né? Mas não há como nós termos capital. A extensão do BNDES, eu conheci muito o BNDES, BNH, eu conheci muito o BNH lá na Praça Roosevelt, em São Paulo.
ele era fenomenal, ele tinha muito capital, né? Então foi uma pena, foi uma perda muito grande a extensão do BNH. E os municípios ficaram com a questão de habitação, sobretudo a habitação popular, no seu polo para resolver, porque nem a Caixa, nem Banco do Brasil, nem os bancos financiam imóveis, né, que são muito populares, né, porque as famílias não têm renda. Então, isso ficou para os municípios, que precisam ter agilidade, precisa ter bom senso, precisa realmente ter empreendimentos altamente viáveis, né? E eu acho que é possível isso, né? E nós vamos fazer isso. Eu estou muito feliz, animado com a equipe que nós reunimos, né? Eu trouxe o Pedro, que foi secretário de infraestrutura, também um grande técnico, tem muita experiência nessa área, engenheiro. Lá na Unicamp, ele fez aqueles predinhos lá, popular, são prédios de 2 ou 3 andares, né? Que não tem elevador. Olha, despencou o preço lá, né? Então, eu acho que a gente pode, também no município, criar modelos que sejam acessíveis à população. Essa nova configuração que a Câmara vai aprovar, né, de 90 metros, a questão do ITBI também abaixar, enfim, tem uma série de coisas, viu, que vai estimular muito, muito, né? E sem falar no terreno, nós já estamos mapeando, nós temos 2 grandes áreas, uma lá no dique, outra aqui na saída, Jardim Miriam, viu? Essas 2 áreas nós queremos lotear, viu? Queremos fazer lotes acessíveis aí à população de baixa renda. E eu tenho certeza, na hora que a Câmara aprovar esses 4 projetos, vai haver uma corrida aí, viu, de empreendimentos sociais, viu? Porque vai baratear, porque até a testada, baixou a testada, né? São 7 metros, passou para 6 metros, né, a testada. Isso é um avanço muito bom, isso é um extraordinário, uma nova configuração, viu? Sobre essa construção destes loteamentos, há espaço em Campinas? Isso seria em vazios urbanos ou seria em uma área que já está ocupada e seria uma forma de regularizar? Olha, são 2 coisas. Primeiro, nós vamos trabalhar muito para, aonde puder regularizar, nós vamos regularizar, tá? Agora, onde não puder, tem que retirar as famílias. Se elas estiverem em área de risco, área perigosa, não tem como. É impossível. O poder público não tem como deixar que essa população fique lá em situação de risco. E quando eu estou falando poder público, são as várias instâncias, inclusive a Defesa Civil, né? Então, nós vamos regularizar onde é possível regularizar. Onde não for possível, né, nós vamos implantar o auxílio moradia e, sucessivamente, vai tirando esse pessoal dessas áreas e vamos transferindo-as, tá, para onde houver opção, seja via terreno, seja via casa, seja via apartamento. Tá? Onde puder regularizar, nós vamos regularizar. Não tenho a menor dúvida disso, né? Onde, por exemplo, a Secretaria do Meio Verde disser que pode deixá-los lá e mediante uma compensação, nós vamos buscar essa compensação. Mas é verdade que tem áreas que não é possível, não tem como. Tem ocupações aí que está à beira de uma nascente, de um córrego, né? Ou está num terreno íngreme aí, um terreno perigoso, um terreno sujeito aí à erosão, sujeito como é que fala? Desmoronamento, né? Não pode. Mas as 2 coisas são verdadeiras. Onde puder, nós vamos fazer. Nós já temos mapeado, tá? E nós vamos avançar muito na regularização, onde é possível regularizar. Debate bom, debate importante que nós estamos realizando aqui no Questão de Ordem sobre regularização fundiária, já que em Campinas 398 núcleos urbanos estão de forma informal
e são 450 mil pessoas. Então a gente vai fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta a gente vai continuar sobre este assunto, falando sobre água, sobre luz, sobre rede de esgoto, tudo o que envolve esta informalidade sobre estes imóveis que estão irregulares. Tem muitos assuntos importantes, não saia daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos conversando e debatendo sobre regularização fundiária aqui no município de Campinas, já que 398 núcleos urbanos estão de forma informais. São aí 450 pessoas, 450 mil pessoas vivendo nesta situação. Secretário, para quem está nos acompanhando, como que ela sabe, a pessoa, que um núcleo foi regularizado? Ela pode ter comprado um imóvel e ser uma área de ocupação e já emendando o trabalho em conjunto para dar a essas pessoas água, luz, tratamento de esgoto? Bem, se a área é passível de regularização e ela pode se informar aqui na nossa empresa, né? Ela vai saber também que a Sanasa, a CPFL estão liberadas aí para trazer esses benefícios, para trazer a infraestrutura, né? Eu fui presidente da Sanasa e era permanentemente nós consultávamos a Coab para perguntar se tal núcleo poderia ou não ser iniciado o processo de infraestrutura, rede de água, rede de esgoto e tal. Então, isso é muito comum, isso aí, é uma prática recorrente, né? Quem diz se a área é passível de regularização é a SEAB, a Secretaria da Habitação, e a Coab. Aí é isso que nós temos feito. A área só é considerada de regularização se o poder público assim o reconhecer, né? Por várias razões. Agora, ela pode estar ocupada e ser uma área que não vai ter regularização em razão de ser área de risco, área de proteção ambiental insubstituível, né? Então, isso o interessado pode, deve procurar-nos, né? Entrar no site nosso, ou vir aqui, nós vamos informar, né? É comum você ver nas margens das rodovias, aí o sujeito quer construir, né? Fala, ó, antes você pergunte antes para o DERSA, pergunte antes para o Estado. Assim também é ele não pode, pura e simplesmente, adquirir de terceiro, que não é pessoa habilitada, nem ele tem a propriedade ainda, para vender uma área, né, que você vai ver, tanto sendo pública como área particular, quem está lá não tem ainda a regularidade da propriedade, né? Então, é uma prática desaconselhável, né, deles adquirirem isso sem prévia verificação. É tão fácil verificar isso, né? E é também tão fácil você notar que não é uma área que ainda começou o processo de regularização funcional. E é isso que nós queremos, né? O prazo hoje vai de 12 a 18 meses. A média aí já houve situações até de 9 meses. É muito relativo, depende do tamanho, né? Mas nós queremos abaixar isso aí. Esse tempo que o senhor citou é de regularização, hein? secretário? Esse tempo que o senhor citou é de Como? regularização? Isso. O prazo médio aí para iniciar e concluir a regularização é entre 12 e 18 meses. Já houve situações aí de 10 meses, depende da complexidade, da realidade da área, né? Mas tenham vocês, nossos ouvintes e telespectadores, tá? Que nós estamos vivendo aí um novo momento histórico, tá? Que nós vamos avançar, nós vamos fazer mais, né? Com muita pressa, porque nós queremos que Campinas
melhore ainda mais a diminuição de necessidades habitacionais. É possível isso, é possível isso. Então, como o vereador Jorge bem falou, nós estamos em via de obter autorização legal do prefeito para nós mesmos aprovarmos os nossos projetos, né? Eu tenho falado o seguinte: classe A e B é a Secretaria de Urbanismo que vai cuidar. Classe C e D, essa é conosco. É a nossa atividade, é o nosso prato, é a nossa praia, tá? Nós é que temos que nos virar para melhorar, para avançar, para fazer com que o máximo de população carente tenha sua habitação. É muito triste um país com a nossa dimensão, do nosso tamanho, né? O pessoal morar aí na beira de um córrego poluído, né? Eu estive na Holanda há 30 anos. A Holanda importa pedra. Eles não têm pedra lá, eles constroem em cima de aguapé. Aqui nós temos tudo, né? E tem um problema habitacional. Quer dizer, não dá mais, né? E só tem uma forma da gente diminuir isso, é inibir a ocupação. E inibir a ocupação, você faz isso com oferta, você tendo as coisas que as pessoas querem. Ah, eu quero um terreno, está aqui o terreno para você comprar. Ah, eu quero uma casa com 2 quartos, está aqui a casa de 2 quartos, baratinha. Ah, eu quero um apartamento, está aqui o apartamento, tá? Quer dizer, nós vamos esvaziar as razões pelas quais, né, eles querem invadir. É isso, e é possível isso, né? Porque a invasão ela é traumática, tá? Ela é terrível, tá? Ela é perigosa, ela é inconveniente, ela é ruim para todo mundo, tá? Ela é ruim para todo mundo, porque normalmente você vai lá, não tem água, não tem rede de esgoto, não tem rede de água, né? A energia é precária, a energia não é regularizada também, é gato, enfim, não é possível isso aí. Então, se Deus quiser, a aprovação da Câmara, esses projetos, tá, eu afirmo aos senhores aí que nós vamos avançar muito, que nós vamos, vocês vão ver, vocês vão sentir, nós vamos anunciar, tá, uma nova realidade. Tá? Eu quero que a gente consiga a sustentabilidade, inclusive, econômico-financeira da Coab, para reverter isso em benefício da própria população. Nós podemos fazer isso. E nós queremos fazer e vamos fazer. Bom, muitas informações importantes, então, nesta resposta do secretário. Quero começar do início. A informação importante para as pessoas consultarem a prefeitura, porque muitas vezes elas juntam o dinheiro, vão lá, compram um imóvel e está numa área irregular. Então, este cuidado precisa acontecer para a pessoa não comprar numa área que está irregular, porque daí, infelizmente, ela não vai ter o documento assinado e ela vai ter uma série de problemas. O desonesto, ele oferece a área com um preço mais barato e leva a pessoa ao erro. E isso é que não pode cair. Esse momento, a pessoa já está vulnerável, já está procurando algum lugar para morar e, de repente, ela vai comprar gato por lebre. Ela vai comprar um lugar onde não se pode morar. É aí que aparece o oportunista. Esse é um grande perigo. E, aliás, eu queria aproveitar emendando, em 1977, 76, em Americana apareceu um bairro chamado Vila Zanaga. É o maior bairro hoje de Americana. Você indo de Campinas para Americana, do lado direito da Anhanguera, é um bairro popular, enorme. Era uma fazenda. A prefeitura, aliás, eu estarei fazendo uma indicação à Coab, o prefeito através da Coab. A prefeitura urbanizou os terrenos, já que está limpo o terreno, ela aproveitou, já mandou a Sanasa delas lá, o serviço de água e esgoto delas, já colocar o esgoto, colocar água na área toda, já dividiu em lotes pequenos, e a Força e Luz já colocou a infraestrutura também, e construíram um banheiro em cada lote. Um banheiro. E ofereceram o lote por um preço barato, com a planta já aprovada, uma planta única, quer dizer, a prefeitura, a Coab, no caso deles lá,
não tinha recurso para construir, mas pelo menos ofereceu, e ofereceu uma vantagem para que todos aqueles que quisessem construir em mutirão, a isenção do ISS. Porque hoje é um grande problema. Você constrói a sua casa através de mutirão e você tem que pagar o ISS. É um absurdo, mas acontece. Então, a prefeitura de lá fez isso. Então, 10 famílias compravam 10 lotes, sorteavam entre eles. Isso aí é pitoresco até. E eles combinavam. Cada final de semana, as 10 famílias iam num lote do sorteio. O primeiro lote qual foi aquele? Então nós vamos levantar, porque já tinha o alicerce da casa. A prefeitura entregava com o alicerce já. Levantar aquela casa no primeiro final de semana, no final de semana seguinte na outra. Em 10 semanas tinham 10 vizinhos morando nas casas. Quer dizer, isso aí, para nós, é aproveitar essa mão de obra, porque o necessitado, Deus dá o frio conforme o cobertor, na verdade é essa, né? O necessitado, ele se vira para construir, como se você dá a chance dele construir. Então, vamos dar a chance de fazer na legalidade. Vamos oferecer um lote urbanizado que já tenha, pelo menos, passe na frente a água e o esgoto. A pessoa, lógico, vai ter que pagar para a instalação na casa dela, mas já tem aquele investimento do município que já vai estar embutido no preço do lote e vai financiar aquele lote para a pessoa. Quer dizer, é um jeito de nós construirmos um bairro rapidamente, de uma maneira legal e de uma maneira, assim, organizada. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter a cabeça de fazermos. E hoje eu vejo, não é porque o Arli está aqui, não, mas eu vejo hoje uma Coab com tudo isso. Nós precisamos dar ferramenta para ela só. Se a Coab tiver as ferramentas que a Câmara e o Executivo puderem oferecer a eles, eu tenho certeza que eles estão no caminho certo e eles vão conseguir trazer isso aí. Aquilo que o Arli falou é muito sério. A Secretaria de Urbanismo tem que se preocupar com classe A e B, que já é muita coisa. Classe C e D trata-se de moradia. Secretaria de Urbanismo não cuida só de moradia, cuida de tudo. Moradia tem que ser a Coab, porque aí a coisa anda. Vereador Igor Diego, também entende esta diferença de urbanismo e da Coab Campinas, e essa informação você acha que chega até a comunidade? Ela sabe o que ela está comprando? Se é uma área irregular, se não é, como que chega esta melhor informação? E é informação importante para fazer sempre a ligação para a Sanasa, para a Coab Campinas, para certificar, para saber o que a pessoa está comprando. Eu acho que onde nós temos, Gabriel, a dificuldade, né? Sempre tem um oportunista por trás aí, seja ele cidadão, seja ele agente público, também a gente vê alguns casos, né? Às vezes sai aí as matérias. Então, onde tem uma dificuldade, se existe uma dificuldade para o cidadão mais humilde, mais pobre, adquirir uma casa, ele está atrás de uma oportunidade. E às vezes aí vem um golpista, né? Às vezes vem um agente público falando que vai facilitar, como já vimos anteriormente. Então, sempre tem os oportunistas. É muito importante esse trabalho de conscientização, tá? Porque às vezes o cara ali, o morador, ele quer até pagar, ele quer até começar, mas ele não tem condição de endividamento. Foi falado aqui, não adianta eu lançar hoje empreendimentos com parceria, a Caixa não financia para a Coab, você acha que vai financiar, a construtora ali vai financiar? Também não. Então ele não consegue sair dessa situação, ele não tem condição de endividamento, não tem renda, é capaz de comprar, mesmo que seja ali consideravelmente, quando a gente fala baratinho, né? É baratinho, às vezes realmente mas a condição de parcelamento, de endividamento do morador não é. Então ele acaba olhando para quê? Aquilo que ele pode. Ele sai do serviço, pega uma grana, 20, 30 mil, e compra da mão de um outro aí, não é ele que começou invadindo, mas ele acha uma terrinha ali, um pedacinho, e acaba comprando. Aí ele compra, legal, junta mais uma graninha, compra os material, começa a subir, a Coab de maneira legal, chega lá e tira o cara. E aí ele viu que ele acabou perdendo os únicos 20, 30 mil ali do acerto, que trabalhou muitos anos. Sim. Então, na prática, é isso que a gente vê na rua, né? Então, o que eu oriento? Pô, vou comprar alguma coisa, liga lá na Coab, eu tenho dificuldade, tem um gabinete do vereador, atende toda a população, o meu gabinete. Tem um site da prefeitura, eu vou ler aqui devagar, depois nós podemos passar aí para
para o programa aí. https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/SEAB, Secretaria de Habitação, PHP. Então, qualquer pessoa que entrar nisso aqui fica sabendo se o terreno é legalizado ou não. Aí, ó, mais uma ferramenta importante. Importante, né? Então, tem alguns métodos, né? Mas também tem aqui a Câmara de Vereadores. Nós, geralmente, temos assessoria para fazer essa consulta para a pessoa. Sim. De maneira rápida, não demora. E é uma consulta que evita todo esse tipo de problema. Até porque ele vai ter dificuldade sem esse documento oficial de conseguir uma linha de crédito para fazer a construção, para fazer uma reforma. Então, ele vai ter muitos problemas. É por isso que nós nos preocupamos com a regularização fundiária. Porque mesmo a pessoa que está estabilizada num local onde não houve a regularização fundiária, se não está no nome dele, não consegue o financiamento para qualquer reforma ou expansão. Não consegue. Tem que estar no nome da pessoa. É por isso que eu dou loas à Coab. A Coab teve a sensibilidade de olhar por esse povo. Nós vínhamos há anos, em outros governos há anos, brigando e querendo que houvesse essa boa vontade. Isso aí é questão de boa vontade. Você não tenha dúvidas. Quem tem boa vontade, resolve. Quem não tem, posterga. Ali, queria que o senhor repetisse aquela informação do primeiro bloco. Em média, quanto tempo demora um processo de regularização fundiária e como que é esse trabalho? O que precisa ser feito? Um mapeamento? O que o senhor precisa para regularizar? Olha, o prazo é de 12 a 18 meses, entendeu? E depende do tamanho, né, da quantidade de famílias que estejam na área, viu? Da qualidade também do terreno, mas uma vez aberto esse processo, a Coab nomeia uma comissão de moradores, normalmente tem vereadores daquela região, marcam reunião com a gente, e isso entra num processo de relacionamento, de acompanhamento, viu? E aí vai se levantar cadastramento das famílias, né? a verificação da topografia, a caracterização das áreas, dos lotes, né? Enfim, como se fosse um loteamento novo, tá? A diferença é que esse aí está ocupado. E, normalmente, né, isso é sem trauma, porque eles são muito solidários, são muito compreensíveis, né, porque está todo mundo lá na mesma área, né? E a Coab, ela detém muito know-how disso, muita experiência do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos engenheiros, né, das assistentes sociais. Não é uma... Quer dizer, é trabalhoso, mas não é coisa do outro mundo, sabe? Isso tem sido feito de uma forma muito participativa, né? Também, claro, eu tinha falado lá atrás, mas vou falar novamente, da questão ambiental, né? Que a Secretaria do Verde, ela é muito ciosa aí da sua área, né? Da análise, para ver se não tem nenhuma restrição intransponível, né? Enfim, existe um trabalho muito técnico, né? O levantamento planialtimétrico, né? Mas, enfim, não abriu uma vez iniciado o relacionamento com a Coab, isso só para com a entrega das matrículas para eles, tá? E nesse processo estão também a questão da infraestrutura, rede de água, rede de esgoto, né? Iluminação, também a galeria fluvial, enfim, é a cidadania, né? Tudo que é preciso ser feito vai ser feito, né? E é por isso que nós queremos evitar ocupações, tá? Porque quando nós mesmos fazemos o nosso loteamento, você vende, a gente já vai entregar com a infraestrutura. Quer dizer, já vai estar inserido aí no processo, né? Então, isso vai ser muito melhor, menos traumático,
né? Mais rápido. Eu sei que tudo tem um tempo na vida, né? Agora nós estamos num outro momento, né? Demorou, mas agora é uma outra realidade e nós queremos agora trabalhar muito, fazer de tudo aí para a gente avançar, para a gente Secretário, a mudar, pandemia mudar atrapalhou essa esse triste processo? realidade. Como? A pandemia atrapalhou esse processo? Atrapalhou. Atrapalhou bastante, viu? Porque nós tivemos uma redução drástica da força de trabalho, né? Parou tudo no país, né? Diminuiu o ritmo, né? E o teletrabalho é uma forma de minimizar, mas não é a mesma coisa, nós sabemos disso, né? A não ser, tem atividades que dependem de nós mesmos, né? De você pegar o touro à unha, né? Os cartórios, por exemplo, de registro de imóveis, viraram fantasma, né? Houve só tinha um plantão lá, né? E esse trabalho nosso de matrícula é um trabalho terrível, porque você está mexendo aí num vespeiro danado, né? De áreas antigas, de áreas confusas, né? Tem áreas particulares que os proprietários deixaram muitos anos sem pagar IPTU, então você tem que destrinchar isso, ver se ele deve, se não deve, negociar. Não é fácil, viu? É por isso que é muito, muito melhor nós evitarmos ocupações, né? É muito melhor que as pessoas passem a ter opções de moradias, né? E evitar ocupações, porque ela é traumática, né? E hoje, esse negócio de falar a área pública é do povo, não é possível, não é porque a área tem dono. A área tem dono, não é possível, porque a área do povo falar que não tem dono. Então, nós vamos procurar fazer essa regularização e a compreensão disso aí, tá bom? Schneider e Igor Diego, né, para tentar minimizar este tempo, né, de praticamente 1 ano e meio que tem para se regularizar uma área, até para quem está nos acompanhando, como é que é o trabalho de vocês, dos parlamentares? Vocês têm as ferramentas de indicação, de requerimento, faz uma moção, pede a construção de uma ciclovia, de rede de esgoto, tem as reuniões da Comissão de Política Urbana. Como é que é este trabalho para conseguir tentar diminuir este tempo e resolver o assunto? Mas é um trabalho complexo que eles fazem, para você ver como é complexo. Nós estamos com o Jardim Novo Londres prontinho para fazer a regularização fundiária. Em paralelo, estava a construção do BRT, da Avenida João Boy Dunlop. Sim. Nós conseguimos, através da sensibilidade da Coab e da INDEC, modificar o projeto para não tirar 10 famílias. As 10 famílias perderiam a sua residência se fosse pelo traçado inicial do BRT. Quer dizer, depois de tudo pronto já da Coab, nós tivemos que trabalhar com a sensibilidade junto com aquela população que ia ficar na rua, para nós conseguirmos fazer o BRT passar. Era possível, tanto é que saiu. Sim. Mas o traçado inicial não era possível, mas nós tivemos que trabalhar isso aí. Nós trabalhamos, aí a Coab teve que acelerar aquelas 10 famílias que não iriam ter a regularização, iam cair fora. Então, eles aceleraram. Por isso que eu falo do Jonathan, esse rapaz vale ouro. Eu olho pela população de Campinas, o quanto vale as pessoas nesse momento, porque eu acredito que a pessoa que faz o bem para mim, fez para mim, mas que faz para minha família através de uma moradia, eu não esqueço jamais dessa pessoa. E eu vejo, então, o quanto vale esse trabalho deles. Agora, o trabalho deles é insano. Seja para 10 famílias ou para 1.000 famílias. Para nós, é muito, 1 ano, 18 meses, mas olha o trabalho deles, porque eles vão desde cadastramento, eles fazem entrevista com cada família. Quem mora, quanto tempo faz que mora, a idade de cada um, tudo isso, tudo eles fazem. Depois eles fazem
junto com essas entrevistas, o cadastramento, vamos dizer assim, financeiro. Qual é a renda da família, tudo isso aí eles têm que fazer. E vão fazendo, vão fazendo. Mas essa casa aqui aconteceu no satélite Íris. Tinha rua que não podia ser regularizada, casas, porque estava no meio da rua. Então tinha que sair a casa. Então a Coab faz um trabalho insano. Eu digo para você, se todas as regularizações tivessem essa celeridade de 12 meses, nós teremos em 10 anos Campinas quase que passada a limpo. Mas tem que continuar com essa mão de obra, com esse tipo de pensamento. Olhar pela população, mas olhar pelo município também. Aí nós vamos chegar. Não é muito 12 meses, porque é muita coisa o que eles fazem. Igor Diego, esse trabalho dos parlamentares e a população chega até você, faz esse tipo de pedido, regulariza a minha área, ela tem esse desejo de ter o documento oficial? Sim, tem sim. É o mesmo sonho, né, de quem já mora, mas falta aquele sonho da casa própria. Então, às vezes, um papel, né, um documento, ele traz essa segurança para a família. Então, são pessoas ali que os filhos já se foram, já criou o filho já casou, foi morar em uma outra área e ainda eles me ligam: pô, como vai ficar a casinha lá da minha mãe? Eu nasci lá, cresci lá, muitos anos de espera. Então, nós recebemos esse tipo de ligação e aí cabe nós aqui do Legislativo, através das indicações, né, das reuniões, a Coab sempre aberta lá para as reuniões junto os parlamentares, a população, a gente tentar ver a possibilidade do que está acontecendo, por que não foi, vai ter que sair ou não, vai dar para fazer, e passar essa segurança. Eles veem muito isso nos vereadores. Acho que nos 33, né, eles deram um voto de confiança, então eles sentem essa segurança quando vem também do legislativo uma resposta, né? Eu acho que eles nos procuram mais por isso. Pô, se você falou, eu fico um pouco mais tranquilo, vai dar para sair, participei da reunião. Então a Câmara Municipal ela ajuda bastante a trazer essa segurança enquanto esse processo não aconteça. Secretário, ainda sobre os impactos da pandemia, o governo federal reduziu em mais de 45% os recursos para o programa de financiamento para a casa própria, que é o Casa Verde e Amarela. De 2019 para 2020, foram 2,1 bilhões a menos repassados para a iniciativa. Isso impactou as ocupações irregulares, trouxe um impacto para o trabalho da Coab Campinas. Como é que é esse trabalho neste período? Deixa eu te falar o seguinte: embora o recurso tenha sido muito pouco e tenha rebaixado, o governo tinha que mudar as condições. Porque para ele emprestar recursos para os municípios têm que demonstrar capacidade de pagamento, tá? Tem que estar com toda a sua situação em ordem de CNDs. Então, isso termina grande parte dos municípios não conseguindo tomar o dinheiro emprestado. Tá? Eu vi isso lá na Coab e, por exemplo, na área do saneamento, o governo colocou à disposição 5 bilhões no orçamento de 2019. Né? Você fala é bastante dinheiro, mas também é pouco dinheiro. É pouco se todos os municípios tivessem condições de pegar o dinheiro. Né? E é muito porque nem todos conseguiram obter o recurso. O recurso ficou entre a Sabesp, a Sanepar e a Sanasa de Campinas. Tá? E isso acontece também na habitação. Então, como a companhia também não tem uma situação boa, né? Nós somos deficitários hoje e queremos mudar esse quadro para a gente poder conseguir preencher as condições e obter recursos, né? A níveis aceitáveis de juro, né? Então, é uma situação, pode chocar o que eu estou falando, tá? Mas ela é a verdade, tá? Que precisa mudar. Então, nós queremos... amanhã eu tenho uma reunião com o secretário de Finanças, porque nós não temos a CND. Tá? E não tem a CND por quê? Por causa da regularização fundiária, porque
os proprietários estavam devendo o IPTU dos terrenos, né? Tem áreas públicas também, não pagaram o IPTU e o que não pagou, a prefeitura, a secretaria colocou em nome da Coab. Então, tem uma dívida lá de 7 milhões e 200. Como tem a dívida, eles não dão a CND para nós. Se não dá a CND, como é que nós vamos tomar dinheiro emprestado? Tá? Então, nós estamos também num trabalho, viu, Jorge, Igor, vereadores, tá? Para arrumar a casa, porque o dinheiro, além de ser curto, você não consegue ter acesso a ele por causa dessa situação. Eu me lembro que o ex-prefeito Jonas, né, quando ele assumiu, a prefeitura estava nocadinha, a prefeitura estava numa situação muito difícil, né? Foi um perereco para limpar, para limpar. Foi um parto da montanha, tá? E agora eu quero fazer isso também aqui na nossa empresa para ter acesso à linha de crédito. Mas eu diria para vocês, né, que isso é importante, mas que se nós tivermos uma legislação que seja boa, que seja estimulante dos empresários investirem em Campinas, nós vamos resolver o problema habitacional com habitações que sejam viáveis a essa população de baixa renda. Tá? Eu, da nossa parte aqui, eu tenho falado aqui para eles, nós lutaremos por terrenos populares, terrenos, né? Porque as construtoras, elas não ganham muito com o terreno, elas ganham um pouco mais de empreendimentos, de casas e apartamentos. Então, ela pode fazer isso e nós vamos viabilizar lotes agora com uma nova metragem, né? E juntando aí as duas coisas, debelar aí o grande percentual de carência habitacional de Campinas, tá? Mas realmente essa questão de obter recurso não é fácil, não. Primeiro, toda essa situação para a legalização não é fácil e é um parto da montanha. É tanta exigência que o governo faz que os municípios não se viabilizam, né? Você vê que os programas dos governos anteriores, mesmo de agora, ele é muito tímido para as nossas necessidades, né? Nós temos uma carência em Campinas de umas 50 mil habitações, né? Ou mais. Agora, como que o governo vai fazer isso aí? Me diz, né? Eu acho até que tem que ser descentralizado. Eles têm que passar recurso para os municípios, um município da importância de Campinas, um município com a maturidade que Campinas tem, poderia e deveria ter competência, né? Gozar da confiança do governo federal para receber seu recurso, né? E construir e pronto. E depois faz o repasse, paga o governo, ninguém vai dar calote em ninguém, né? Mas esse processo ainda é muito doméstico, muito doméstico. É um problema macro, vereadores, na lei federal. Vocês entendem desta maneira também? Sim, a lei federal, infelizmente, também não progrediu. Quer dizer, eles continuam achando ainda que dinheiro se empresta para apenas quem está, como o próprio Arli disse, sem problema nenhum. E qual o município hoje que não tem problema? Quer dizer, eles confundem aquele que vai precisar ter a sua gerência do seu lar com a gerência administrativa do município. Nós não podemos, de maneira alguma, nós temos que incentivar aqueles que estão precisando. Nós não podemos emprestar dinheiro para quem não precisa. Nós precisamos emprestar para quem precisa. E hoje a moradia é um dos campos mais importantes, porque traz saúde, que a pessoa, o estresse da falta de moradia é uma coisa fantástica. Traz descanso, a saúde também da pessoa poder descansar na sua casa. A garantia para os filhos. Hoje eu vejo, chega muito no nosso gabinete, solicitação de troca de escolas. Hoje mesmo chegou uma para mim. Ela quer sair do Satélite Íris para ir lá para o bairro São Martim, que dá pelo menos uns 25 quilômetros.
Por que isso? Porque ela morava no São Martim e precisou morar lá, morava no Satélite Íris São e vai Manuel. ter que morar lá. Agora chega lá, não tem a escola, é um problema, mas não tem. Quer dizer, vamos fixar as pessoas onde elas têm raiz. E nós podemos fixar, é assim, com critérios habitacionais. A Coab, ela não tem, ela sempre foi o patinho feio dos poderes executivos. Ninguém dava o devido valor à Coab. E eu dou um valor tremendo, porque a raiz da família é o lar. E a família bem estruturada num lar, ela traz grandes frutos. Nós temos que incentivar. E a lei federal tem que favorecer os municípios que têm essa intenção. E eu vejo com bons olhos o presidente da Coab dizer que a meta deles não é imóveis, são terrenos. É aí que está o pulo do gato, porque você vai gastar menos e você vai poder oferecer mais. Deixa as famílias. Arli me propõe, inclusive, a trabalharmos uma lei de isenção de ISS para as famílias que trabalharem com mutirões para os imóveis. Nós precisamos ter isenção nos imóveis para as famílias que fizerem os mutirões através desses terrenos. Eu garanto a você que você vai ficar eternizado na cidade de Campinas. É uma solução, secretário, essa isenção? Eu acho, acho maravilhoso. Acho muito bom, porque nós estamos falando, né, de áreas sociais, né? Então, olha, saúde, educação, né, habitação. Precisa ver um novo olhar, né? O hospital filantrópico não pode receber recursos porque não tem CND. Isso é para a saúde, meu Deus do céu. Vamos ter um novo olhar, né? Mas, infelizmente, nós ainda precisamos avançar, precisa ter uma nova consciência, viu? Então, isso que o Jorge está falando aí, eu acho que seria maravilhoso, realmente. Eu acho até que o prefeito toparia, porque não dá para você ficar querendo tirar de pobre uma coisa que ele não tem, né? Não tem sentido isso, né? Se nós avançarmos na habitação, já é uma grande coisa, porque ele vai pagar água, ele vai pagar luz, ele vai pagar iluminação, né? Vai dar emprego, né? Enfim. Mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Eu tenho certeza, secretário, que o senhor vai conseguir sim. Como o vereador Jorge falou aqui, a Coab sempre foi o patinho feio, aí é o patinho feio. O senhor é um grande desafio, né? Saiu do patinho mais bonito, que era a Sanasa, mas tem uma expertise, tem essa consciência, sabe como funciona e agora recebeu essa missão. Então, nós temos certeza, nós acreditamos aqui na Câmara. Saiba que, né, a base, o governo está disponível aqui para ajudar no que for preciso. Conta com a gente nos projetos, nas ideias, tá bom? E a questão de pegar emprestado, se a Coab, né, que a gente olha, agora eu vou falar como a mentalidade da população. Se eu chego lá e falar Coab não tem condição de pegar emprestado, ele vai falar, imagina eu, que se quem me dá não tem... Imagina eu de pegar do banco, é mais ou menos assim a proporção da mentalidade do povo. Então é importante ressaltar Não, isso. e dói no ouvido da gente o secretário falar que ele vai ter que conversar com o secretário de Finanças, porque a prefeitura, a Coab não pode ter uma certidão negativa, porque a prefeitura colocou ele Nessa situação. Negativa. colocou como negativo. Um absurdo. Falta de sensibilidade. Secretário, 2 últimos assuntos, a gente já está chegando ao término da nossa questão de ordem, mas que eu quero abordar ainda com o senhor. Para quem está nos acompanhando, precisa regularizar um imóvel, quer se inscrever na Coab Campinas, a renda tem que ter um mínimo, a pessoa ela pode procurar uma renda composta, então com um irmão, com um primo ou até um amigo? Ela pode demonstrar uma composição de renda familiar, tá? Ela pode demonstrar, mas não precisa comprovar. E ele precisa comprovar que tem carteira de trabalho, que tem uma renda? Não, não precisa, não. Não precisa da regularização. Agora, lá na hora do terreno que nós vamos fazer, vai precisar, né? Porque ele vai adquirir o terreno. Né? Como será preço
muito acessível aí, isso não vai impedir aí a aquisição. E todos os núcleos informais, eles estão em processo de regularização? Tem algum fora? Hoje, nós estamos com 68 em processo de regularização. É um bom número, né? Mas, quer dizer, a gente, quando fala regularização aí, é tudo, né? Rede de água, rede de esgoto. Então, é entregar eles realmente em condições de absoluta habitabilidade. O senhor tem um número aí de quantas escrituras foram entregues e tem uma previsão para esse ano de 2021? No governo atual, nós já entregamos 2.500, tá? E até o final do ano, nós vamos entregar mais 5.000. Para você ter uma ideia de quanto nós avançamos, nos últimos 8 anos foram entregues 9.000, mais ou menos. 9.000, né? Então, no primeiro ano de governo aí, nós vamos chegar aí uns 8.000, mais ou menos, né? Teremos quase 20.000, chegado a quase 20.000 no total. Enfim, isso é um processo, não é fácil, a pandemia atrapalhou. Também havia uma lentidão aí dos cartórios, nós nos reunimos com os cartórios, fizemos uma teleconferência com eles, isso foi muito proveitoso, foi muito decisivo aí, né, na aceleração desse processo, viu? Enfim, agora aí com a pandemia indo embora, se Deus quiser, nós vamos entrar aí num ritmo maravilhoso aí para fazer isso. Quanto mais entregar, melhor para nós e para as famílias, né? Porque isso é inclusão social, né? As pessoas querem investir nos seus imóveis, mas elas querem ter a garantia que não vão ser retiradas de lá. Então, e isso só ocorre com a entrega formal da matrícula. Arlide Lara Romeu, secretária municipal de habitação, presidente da Coab, quero agradecer a disponibilidade do seu tempo aqui com o programa Questão de Ordem, todas as informações que você passou aqui para a gente. E a última pergunta é: o que pode ser feito a curto, médio e longo prazo para a gente poder resolver essa situação? Olha, o que eu preciso, aí tem 2 representantes da Câmara, nos ajudarem lá a aprovar os nossos projetos, né? Quem decide é a Câmara, né? Nós apresentamos a proposta, agora cabe à Câmara apreciar, né? Fazer adequação se achar que tem que fazer e tal, mas a gente aprovar isso, ter condições de apresentar para a cidade, a sociedade, uma nova configuração que vai estimular a regularização fundiária, vai estimular empreendimentos sociais pelas construtoras que estão desembarcando em Campinas, estão aterrissando aqui, que nos procuraram. Não foi nenhuma, não foi nem duas, foram várias construtoras famosas, né, aí no Brasil. Então, é muito auspicioso isso, viu? E tem construtoras que o negócio dela é habitação popular. Então, quem faz isso, faz mais e, portanto, faz mais barato. Então, vamos em frente. Obrigado, viu? Secretário, eu que agradeço, já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar. Tá bom. Grande abraço. Vereador Igor Diego, também agradeço a disponibilidade do seu tempo aqui com o programa Questão de Ordem, e para a gente poder acelerar, desburocratizar, continuar através das indicações, como é que a gente ajuda a melhorar e acelerar este processo, já que tem muitas famílias, né, 450 mil pessoas em Campinas aguardando a sua regularização. Eu acho que cabe sim nós fazermos um processo legislativo mais rápido, né, menos burocrático, procurar soluções, propor junto ao executivo, ao secretário, à casa aqui, através de reuniões,
um processo que seja mais rápido, que venha ajudar o executivo a cumprir o seu papel. Eu acho que o legislativo tem essa missão, tem esse compromisso com o cidadão, né? São pessoas que a gente sabe aí que é muita família, muita gente aguardando. Se não houver essa a celeridade, né, no processo, a gente não vê perspectiva tão cedo de conseguir resolver. E agradeço também a participação. Nós aqui agradecemos, vereador Jorge Schneider, presidente da Comissão de Política Urbana. Agradeço a disponibilidade do seu tempo. Já faço o convite aqui novamente para o senhor participar, porque este é um assunto bastante extenso. E como que o senhor entende que a gente consegue acelerar este processo para continuar mudando esta realidade? A primeira coisa que nós temos que fazer é ter a consciência de que nós somos eleitos pelo povo. O executivo tem que executar aquilo que é bom para a cidade. E nós temos que olhar aquilo que é bom para o povo. Essa é a grande diferença, a grande sacada que existe na política é essa. Nós temos essa visão. E a população hoje precisa do quê? Precisa de um ponto seguro, um porto seguro. Nós precisamos dar esse porto seguro à população. Nós temos que dizer a eles, a coisa vai acontecer. Esse projeto é muito importante, vai tornar-se lei, se Deus quiser. E uma coisa que eu me preocupo demais é ter constância nas minhas coisas. Estou no 5º mandato pela constância, graças a Deus. E aqui está o presidente, mas aqui está o relator também dos projetos. Porque os projetos habitacionais não caem para ele como relator simplesmente porque ele é meu amigo ou porque o Igor... Não, é porque eu vejo na sensibilidade de cada vereador. A sensibilidade dele para a moradia é que faz com que eu entregue a ele a relatoria. Porque nós precisamos disso, nós precisamos de gente certa no lugar certo. Falei já daqui do pessoal da Coab, que são pessoas fantásticas, também aqui na Câmara. Nós temos vereadores bons, o Igor é uma grande revelação, e eu entrego a ele a relatoria, sabendo que ele vai fazer o melhor relatório para nós podermos votar com tranquilidade. E não tenha dúvida disso, até o final de setembro isso aí vai ser uma lei já. Nós vamos, até o final de setembro, estar com esse projeto aprovado em 2 votações e o prefeito já feito a sua homologação. E a gente segue, então, acompanhando todas as discussões e votações que acontecem nas comissões e depois, posteriormente, na reunião ordinária. Agradeço você de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído para este debate com um assunto que é muito importante para todo o país e, claro, para a cidade de Campinas. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.